dia. Hoje o Auto Esporte passeia pelo Salão do Automóvel de Paris. O mercado de híbridos e elétricos aqui na Europa é tão forte que nesse stand aqui, por exemplo, dos 7 carros destaques, apenas um é a combustão. Cortez, um ônibus híbrido. Híbrido. O símbolo, um cavalo. E foi daqui que surgiu o apelido carinhoso de Ponycar. Cavalinho. As várias gerações de uma paixão. E agora, hora da oficina. Dirigir sem o pé na embreagem é um conforto, mas problemas aparecem. Tá no automático, já era para ter ido para a segunda. Já tem uma aceleração aqui. Ele com 2.500 giros, ele já troca automático, onde ele vai trocando a marcha. Mas ele não está aceitando. Vamos para o manual. Também não. Você tem ideia do que seja esse problema? O que eu sei é que é um sistema com robô, né? Então, pode ser esse robô que está com um problema. É a culpa do robô. Alguém tem que ser culpado. Vamos culpar o robô, tá tudo certo. O Jean teve que levar o carro para a oficina em primeira marcha. Os primeiros carros populares com câmbio automatizado estão chegando perto dos 10 anos. E é aí que muitos deles precisam ir para manutenção. Com a palavra, o mecânico. Do robô, é isso mesmo. A culpa é dele. A culpa é dele. Esse robô é capaz de regular o que no carro manual a gente regula no pé e regula na mão. Então, pedal e alavanca. Exatamente. E aonde que está o problema? Você falou ali... Nesse caso, nesse robô, não é o robô inteiro. É uma peça. É uma eletroválvula que está com problema. Para a gente entender melhor, câmbio manual. Enquanto o motorista vai colocando primeira, segunda, esses cabos de acionamento selecionam e mudam as marchas. Essa função aqui das peças, no câmbio automatizado, é substituído por esse robô, não é isso, professor? Isso mesmo. O desejo do usuário hoje, né, no automatizado, é feito através de um joystick. Tá. Né? Então, o momento lá da seleção, ele é processado por uma unidade de comando. Tá. Essa unidade de comando, ela conversa com o famoso módulo de injeção. Legal. Né? Então, por exemplo, coloquei aqui no drive. Sim. Ele entendeu que é pro... Que seria a primeira velocidade a partir do momento zero. Velocidade zero, veículo parado. Na troca de marcha, o robô do câmbio automatizado entra em ação, substituindo as ações do pé e da mão do motorista. O objetivo maior do sistema é trocar a marcha na rotação correta, auxiliar na economia de combustível, né? Fazer a melhor redução de acordo com a velocidade. Cada marca tem um modelo de câmbio automatizado, mas o conceito é o mesmo. E na oficina, o scanner faz o diagnóstico. Esse carro tem um problema de módulo. Ele está com módulo incompatível com o carro. É, Jean, isso é resultado de uma troca errada. Aí tem outro prejuízo. Ali... Nesse caso, nesse robô, não é o robô inteiro. É uma peça. É uma eletroválvula que está com problema. É o chamado solenoide. Fiat são 5, Volkswagen são 4. Então, o carro é 2012? Com 70 mil quilômetros, mais ou menos. Começa a aparecer problema assim. É comum, é muito fácil. Aparece toda hora. Uma válvula solenoide abre a passagem do óleo. Sob pressão, movimenta as engrenagens das marchas. Nunca vai ter que trocar as 4 ou as 5? Muito raro, muito difícil. Muito difícil mesmo. Uma válvula solenoide custa cerca de R$400. Mão de obra, mais 400. Nos câmbios automatizados, uma revisão preventiva é recomendada a cada 10 mil quilômetros. Além dos solenoides, olhe também o motor elétrico e o acumulador de pressão. É possível hoje, numa revisão, entrar com a ferramenta diagnóstica, o famoso scanner, monitorar o desgaste da embreagem para saber a previsão da troca. Pro Jean, de volta à comodidade do câmbio automatizado. Ficou fácil pro robô fazer o trabalho. Vai dar para ver bem, ó. Primeira, segunda, terceira. Ótimo. A gente não vai chegar na quarta, provavelmente, porque a gente está na cidade. Foi para quarta. Pra quarta. Pois é, tá tudo certo. Pois é, era do robô. A culpa era do robô. Mas agora o robô tá calibrado, tá tudo certo.
Pro diesel, dá uma olhada o tamanho do motor, quantas peças, né? Mais o câmbio. Isso aqui não é um tanque de combustível, não. É o catalisador para conseguir filtrar o quanto esse bichão aí polui. Engenheiros que trabalham com caminhões e ônibus estão quebrando a cabeça. E as soluções não param, né? Esse aqui não é um tanque de diesel e muito menos um cilindro de gás, é chamado de garrafa térmica. O gás, ele é submetido a menos 163 de temperatura e aí ele se transforma em gás natural líquido. Para você ter uma ideia, ele consegue percorrer algo em torno de 1.400, 1.500 quilômetros. Produzir veículos menos poluentes é um caminho irreversível para a indústria e a curto prazo. Aqui está a prova que tamanho não é documento. Isso aqui é toda a mecânica de um caminhão enorme. Diferencial, câmbio e os dois aqui, os pequenininhos, motores elétricos. Mas não se engane não, eles, no pico de força, dão a mesma equivalência de um caminhão de 500 cavalos. A expectativa é que em 2030 já tenhamos modelos 100% elétricos em operação, mas até lá... Tem que passar pelo híbrido. E esse protótipo é uma solução brasileira. Cortez, um ônibus híbrido. Híbrido. O que toca esse carro, vem ver aqui, é um motor de automóvel. Você se utilizando desse motor para gerar energia para a bateria, você dispensa a infraestrutura necessária da cidade. Entendi. Porque a infraestrutura, que é a energia, ela é gerada através desse motor. É só abastecer aqui de gasolina ou etanol. E gerar eletricidade para as baterias. Que está no assoalho. Aí é outra diferença, está no teto. No teto? Não são tantas, porque como você cria a energia, você não precisa ter muitas baterias, porque você vai criando, então você também economiza no custo da bateria e no peso. Outro projeto chama atenção entre tantas novidades do Salão de Hannover, na Alemanha. Uma das soluções é trabalhar com um carro híbrido que reduz em até 92% a emissão de CO2 quando você combina com combustível verde de motores a combustão. Ele usa a eletricidade da via, essa eletricidade da via pode carregar o pack dele de bateria e ele trafega 100% elétrico e também tem um motor, naquele caso específico, movido a etanol. Ou seja, aquele caminhão ele apresenta 3 soluções sustentáveis. O desafio será identificar as necessidades de cada região. E pode ser um país ou uma cidade. Em alguns lugares, a energia nuclear serve de matriz. No Brasil, é a termoelétrica que não está dando conta do recado. E os parques solares e eólicos ainda engatinham. Falando em diminuir CO2 e daí por diante, de nada vai adiantar você consumir eletricidade se essa eletricidade produzida ela é feita por termoelétricas, né? Ou seja, a compensação de carbono não existe. Essa convivência no futuro de várias matrizes energéticas é realmente a tendência. Esse é o nosso desafio. O Auto Esporte volta já já. Paris 2018. Até carro antigo aqui é elétrico. Fórmula 2. 7 Câmara avalia o primeiro ano do novo carro. Pela primeira vez numa categoria de base, a gente consegue mudar coisas no carro enquanto a gente está dirigindo. Várias gerações de um trio de valentes. Um desafiante, bem mais difícil de encontrar solto por aí. Símbolo, um cavalo. E foi daqui que surgiu o apelido carinhoso de Ponycar, cavalinho. Esse camarada aqui não demorou muito para entrar no páreo. E para completar o trio, o desafiante, bem mais difícil de encontrar solto por aí. 3 modelos que transformaram o cenário automotivo da década de 60.
E com versões atuais, ele se mantém com o mesmo espírito, mas com uma engenharia bem moderna. E esses 3 fãs ficam de olho no que muda e como se preserva a identidade de um ícone. Apesar do carro ter evoluído muito, é bacana ver o respeito que os designs novos têm pelo Mustang antigo. Então, vários detalhes que são iguais nos 2 carros. E dá pra ver as semelhanças aqui. Na primeira geração, essa entrada de ar, e na última do Camaro, a gente vê que continua lá. Sim, mas elas não são exatamente idênticas. Na primeira geração, esse aplique é só estético. Na sexta, é funcional. O carro admite o ar para trocar calor na frente e sai por essas saídas do capô. Se for ver, se fosse pegar só o desenho mesmo, é exatamente o mesmo carro. Espelho, o desenho da capota vem. Tudo para expor os músculos da esportividade. Mas atenção, nos anos 60, os carros musculosos, os chamados muscle cars, eram bem maiores. Charger, Torino, Cutlass. Hoje essa diferença é quase inexistente. Potência, todos têm. E como não chamar a atenção pro ronco que sai dali, né? Ah, isso daí é maravilhoso. Vamos lá, Di Maria, falar sobre esse carro, primeira geração. A gente sabe que para os americanos, essa geração aqui era considerada pequena. Os Pony Cars, eles vinham todos com um V8 intermediário, mas em algumas poucas versões eles soltaram motores imensos e espetaculares. É o caso desse Camaro aqui. Na época, eles tinham uma cultura de não fazer 2 carros iguais, então tinha dezenas de opções de cor de interior, cor de capota, algumas opções de motor, câmbio, acabamento, detalhes externos e tudo mais. Esse carro é o X-Tudo dos Camaros primeira geração. Ele é 4 marchas, tem interior de luxo. O design cheio de curvas só reforça a robustez. Essa traseira mais saliente, você pode ver aqui esse vinco aqui deixando a traseira mais bombada. Nesse aqui também tem. Esse aqui, claro, com uma grade diferenciada. Também é característico dos Mustangs a grade em formato de colmeia. E essa linha, hein? Capô longo. A primeira curva do carro, depois tem uma segunda curva aqui atrás. E a coluna C, bem grande. Bem grande. Ela fecha o conjunto visual com as janelas traseiras super pequenas e essa linha de cintura super acentuada. Essa versão aqui é RT Classic. Ele tem as faixas iguaizinhas a do 71 e as rodas também desse modelo era uma roda utilizada como acessório na época, que era a roda Krager. A tampa de combustível é um outro detalhe muito interessante porque são idênticas. Sempre foi aqui a tampa do combustível, porém no modelo mais novo, para ganhar espaço no porta-mala, passaram para a lateral, ela é aqui, mas mantiveram um emblema aqui por causa da tradição. Rejuvenescer sem perder a identidade. Os faróis são importantes nessa transformação. As 3 entradas de ar falsas do primeiro Mustang agora são 3 linhas do farol. No Camaro, que antes era escondido, ficou à mostra com LED. No Challenger, os 4 continuam lá. Além dos faróis, os 2 carros têm as entradas de ar funcionais. Esse aqui, 1971, já vinha funcional. E no 2011 também são entradas de ar, não são só enfeites. O Camaro 2017 preparado, a entrada de ar também é funcional. Dá lugar ao escape de nitrogênio. Comando no console para descarregar 202 cavalos a mais. Preparado para a pista e confortável na rua. Essa é uma edição comemorativa dos 50 anos do modelo. Vieram só 50 para o Brasil em 2017. E tem 4 modos de direção aqui no Camaro, botão aqui no meio, fácil de trocar. E o primeiro aqui é o circuito, para andar numa pista, numa competição. O segundo, nós temos o modo esporte,
que é o que eu tô andando agora aqui na cidade, um carro esporte, afinal de contas, né? Tem um outro faixa, que é para uma arrancada. E tem um neve e gelo também. Dá para usar, por exemplo, numa pista escorregadia. Você vai conseguir utilizar o carro e segurar melhor a direção. E o ronco muda, hein? Vamos voltar no tempo. Essa é a primeira geração do Mustang. O volante é super fininho e é gostoso de segurar, né? Ele de madeira, aquele volante esportivo do Mustang, 3 pontas. Uma coisa bem característica do Mustang é esse painel bipartido, que a gente vai ver também, claro, na versão 2018. Nesse o Batistinha dirige. Você já vai entender o porquê. Aqui eu estou no modo de condução normal. Você verifica o câmbio de 10 marchas, às vezes ele pula uma marcha, ele vai de primeira para terceira para quinta, e as mudanças de marcha são bem suaves, você não percebe o carro mudando de marcha. Esse aqui é o lado comportadinho dele. Eu gosto mais do Indomável. Mesmo que eu queira passar do limite, ó. Ele amarra o carro, capa a potência, freia a roda que precisa e não deixa o carro escorregar. Dá medo. Deixa eu fazer uma dessas. Tá vendo? Não importa o ano. O que vale mesmo são as sensações que cada ponycar desse é capaz de movimentar. Daqui a pouco, Fórmula 2, 7 Câmara avalia o primeiro ano do novo carro. Pela primeira vez numa categoria de base, a gente consegue mudar coisas no carro enquanto a gente está dirigindo. Tem muito carro legal no Salão de Paris. Vale até mudar a identidade visual, que é esse caso aqui. Já já aqui no Auto Esporte. Senhoras e senhores, com vocês, George Russell. Ele é o cara que o campeão da Fórmula 1, Lewis Hamilton, aponta como sucessor. O inglês está bem pertinho de faturar o título da Fórmula 2 desse ano. Russell foi campeão da Fórmula 3 em 2017 e com um título atrás do outro, só atrai ainda mais atenção da Mercedes, equipe de Hamilton. Na Rússia, Russell venceu a segunda corrida e disparou na classificação. O brasileiro Sérgio Sete Câmara foi bem na etapa, pontuou bem, 5º e 2º lugares, e segue na perseguição ao top 5 da temporada. A gente passa por mais momentos ruins que momentos bons. É muito fácil passar 6 meses ou até mais sem ter um momento bom, um momento de felicidade, principalmente se você não tiver numa equipe de ponta. Mas sim, ter um resultado bom como foi agora dá uma confiança enorme. O companheiro de Sérgio na Carlin, Lando Norris, vai correr na Fórmula 1 em 2019. O britânico terá como parceiro na McLaren o espanhol Carlos Sainz Jr. E a experiência com o novo carro da Fórmula 2 pode ajudar os novatos na categoria principal. O carro da Fórmula 2 se aproximou, de certa forma, ao carro da Fórmula 1, porque é o mesmo tipo de motor, é um motor V6 turbo, é um motor V8. A gente tem o halo, a gente tem mais recursos agora. Pela primeira vez numa categoria de base, a gente consegue mudar coisas no carro enquanto a gente está dirigindo, isso é uma novidade. A gente só conseguia mudar o balanço de freio, agora a gente tem mapa de acelerador, mapas de embreagem. Isso é bom porque vai treinando a gente sentar num carro de Fórmula 1, onde a gente tem 1000 opções, 1000 coisas para mudar. Porém, pelo outro lado, o carro esse ano ele é mais pesado, acaba sendo inclusive um pouco mais lento, então teve que mudar um pouco o estilo de guiada, tem que guiar um pouco mais tranquilo. Próximas provas, 24 e 25 de novembro em Yas Marina, nos Emirados Árabes. Esse é o palco do Salão de Paris de 2018. Lá dentro, os carros nos esperam. Agora, aqui fora, tá todo mundo a pé. A França é o país que possui o maior número de carros a diesel da Europa. 1/4 da frota está aqui.
É por isso que a capital, Paris, pretende acabar com os motores a diesel a partir de 2024. É uma corrida contra a poluição do ar. E é claro, nós fizemos a nossa parte. É a primeira vez que a gente chega a pé para um salão do automóvel. O calendário francês prevê ainda que em 2030 não haverá mais carros somente a combustão nas ruas. Essa meta faz com que os europeus se concentrem em apressar soluções. O mercado de híbridos e elétricos aqui na Europa é tão forte que nesse stand aqui, por exemplo, dos 7 carros destaques, apenas um é a combustão. Até carro antigo aqui é elétrico. Esse modelo é de 1974, usa ainda baterias de chumbo, tinha um motor elétrico ligado diretamente às rodas. Assim, caixa de câmbio e pedal de embreagem eram dispensados. Autonomia, 175 quilômetros. A autonomia dos carros elétricos sempre foi a pedra no caminho das montadoras. Para ganhar alguns quilômetros a mais, vale até mudar a identidade visual, que é esse caso aqui. É a primeira vez que esse modelo une a grade frontal. E óbvio, não tem um motor a combustão, eles cobriram essa parte, dando mais aerodinâmica para frente. O mesmo conceito foi aplicado na roda. Essa aqui até parece aquelas bicicletas de corrida, toda coberta. Isso dá mais fluidez no ar e assim o carro consome menos energia para se movimentar. Outra atenção especial das marcas que vieram ao salão é com os híbridos. Aqui na Europa, 85% das pessoas preferem o híbrido automático ao invés daquele que coloca na tomada. A diferença é que o automático usa o próprio movimento do carro para carregar as baterias e quase sempre funciona em conjunto com o motor a combustão. Já o que pluga na tomada tem a vantagem de ter uma autonomia maior usando só o motor elétrico. A quinta geração da RAV4 faz sua estreia em Paris. E para agradar o público, as baterias são recarregadas na frenagem, tem tração integral e 0 a 100 em apenas 8 segundos. A Hyundai enche o estande de novidades. O crossover Kona, produzido para estrear no mercado indiano no ano que vem, permite 470 km de autonomia. Nessa pegada, a Citroën expande o universo do C5 Aircross. Esse conceito é um híbrido plug-in, isto é, ainda demanda uma tomada para fazer a carga. Autonomia para rodar 31 km no modo elétrico. O Honda CR-V híbrido também mostrou suas cartas. Essa é a versão que vai ao mercado. As alterações de design são pequenas em relação ao protótipo apresentado ano passado, mas o fato da marca pisar no terreno dos híbridos agrada. Domingo que vem tem mais. A revoar!